falaram por aí. Comentário sobre o livro Palavras no Caminho, capítulo 1. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num texto interessante. É o primeiro capítulo de Quem Sou Eu? Jesus fala conosco. E começa logo com uma questão forte, atribuída a Jesus. Quem sou eu? Exato, e logo a seguir aquela frase de João, né? Quem me vê a mim vê o Pai, bem enigmática. É verdade. E o que me chamou logo a atenção foi o tom. É, assim, incrivelmente pessoal. Parece quase uma mensagem direta, tipo: Olá, como está? Há muito desejo de falar consigo. Uma abordagem bem diferente, não acha? Sem dúvida, e acho que essa abordagem direta tem um propósito muito claro no texto, sabe? Ele parece reconhecer que nós chegamos, bem, com muitas ideias já feitas sobre Jesus. A figura histórica, talvez um pouco distante, o sábio, o filósofo, com frases bonitas. Sim, ou revolucionário, ou apenas um símbolo de fé ligado à família, à tradição. Isso mesmo, o texto parece que diz, ok, eu sei o que talvez pense sobre mim, mas Mas, então, a intenção é dizer que essas imagens estão erradas? Ou será que são só incompletas? Fiquei com essa dúvida. olha, a minha sensação é que não é bem rejeitar. É mais um convite para ir além disso. É como se dissesse que essas visões, que vêm de fora, de livros ou da cultura, não chegam para responder àquela pergunta inicial: quem sou eu? Então contrapõem isso com uma proposta de encontro mais íntimo, quase uma autoapresentação. É interessante e é curioso como rapidamente o foco também se vira para quem está a ler, não é? O texto toca nas nossas grandes questões, sentido da vida, a dor, a esperança, o que vem depois. Como é que o capítulo começa a ligar esta figura central, Jesus, com estas preocupações tão nossas, tão universais? Bem, ele faz isso ao validar essas perguntas, ao reconhecê-las como, pronto, parte da nossa experiência. Não dá respostas de imediato, mas posiciona Jesus como alguém que entende essas buscas. A ligação inicial não é pela doutrina, mas por uma empatia que se percebe ali. É como se dissesse: as tuas perguntas mais profundas são o ponto de partida para a nossa conversa. A sugestão é que a resposta ao quem sou eu, dele, está ligada às respostas que nós procuramos. Uhum. E isso leva-nos àquela proposta central, que parece resumida na frase: Quero que me veja pelos meus olhos. O que é que isso quer dizer, na prática? Ver o que é exatamente, segundo o texto. É um convite, né? Para tentar ver o mundo, as pessoas, até Deus, pela perspectiva dele, tal como ele a expressa nas palavras e ações que o livro descreve. Não é só sobre factos, mas sobre valores, prioridades, emoções. E isso liga-se muito bem à ideia da caminhada que o texto propõe. Não é para ser rápido, é um processo. Essa ideia da caminhada, acompanhar as palavras sem pressa. Isso gera um compromisso, um investimento de tempo, não é? É mais do que só ler por ler. Parece um convite a descobrir algo pessoalmente. E como é que o texto sugere que essa ligação vital, o que minha vida tem a ver com a sua, aparece nessa caminhada? Aqui entra talvez aquele foco, faça uma leitura desse capítulo e dos que vêm a seguir como sendo o próprio caminho. Precisamente. A ligação não é apresentada como tipo uma conclusão lógica que tiras de argumentos. É algo para ser descoberto na própria experiência de ler e refletir sobre as palavras dele. A ideia é que, ao caminhar com ele através dos relatos, a pessoa começa a ver os pontos de contacto, as ressonâncias entre a história dele e a própria vida, as próprias questões. É quase uma introspecção guiada pelo texto. Ok. Então, tentando resumir a essência deste primeiro capítulo, parece ser uma distinção clara entre conhecer sobre Jesus pela história, filosofia, tradição e conhecer Jesus mais diretamente, pelas palavras dele, numa relação hum, mais pessoal. Exatamente isso. O capítulo apresenta-se como uma porta de entrada para essa segunda abordagem. É menos uma análise académica, mais um encontro em potencial. A ênfase está na voz em primeira pessoa, na comunicação direta. É quase como se o texto tentasse deliberadamente contornar as camadas todas de interpretação para oferecer algo mais primordial, quer dizer, tentar restaurar a voz original. Hum. E isto deixa-nos com uma reflexão final, acho eu. Se esta passagem nos apresenta uma figura que procura ativamente um diálogo direto, que parece querer ir além das interpretações históricas ou simbólicas,
Que implicações é que isso pode ter para quem hoje procura respostas espirituais ou um sentido para a vida? Boa pergunta. Será que esta ênfase na experiência pessoal, na leitura direta da fonte, oferece um caminho diferente, talvez mais interessante para alguns, comparado com abordagens mais, digamos, intelectuais ou baseadas na tradição? Uhum. O que se pode ganhar ou perder em cada uma dessas vias, né? Fica a questão. E você, acha que conhece o mestre dessa forma? Se desejar o livro, o link está na bio ou logo aqui na descrição. Obrigada pela sua participação e nos siga para mais conteúdos.